Por que o tapete vermelho não é azul, roxo, verde? Enfim, por que essa cor especificamente? Aliás, como surgiu esse negócio de tapete vermelho? Ele ainda é relevante? Muitas perguntas no programa de hoje e eu vou responder todas elas. Quer ver? Está no ar mais um Aprenda, o programa que ensina coisas que você nem sabia que precisava saber. Eu sou Álvaro Leme, jornalista, professor, pesquisador e fã de premiações como quase todo mundo que usa rede social. Antes de eu falar do vermelho, outra cor para você ter em mente, a cor vinho, para você lembrar do cupom ALVINO na Evino. Mas ó, não confunde, o cupom é ALVINO, tá? Não é Alvinho. É que mistura o nome Álvaro com o nome Evino, entendeu? Então usa lá que você ganha 10% de desconto. Vamos então de ascensão e queda do tapete vermelho, um nome de episódio que eu amei, porque ele é dramático, né? Bem dramático. Assim como o vermelho, que é uma cor presente em diversos momentos e sociedades ao longo da história, provavelmente porque é a cor do nosso sangue, então é um tom que dificilmente é recebido com indiferença. Em lugares e em épocas variadas, ele já significou um monte de coisa. Presta atenção! Divindade, amor, desejo, raiva, fortuna, poder, guerra, perigo, paixão e agressão. Então, assim, muitas camadas, como você deve ter notado. Para a nossa conversa de hoje, interessa a parte da fortuna e do poder. Em sociedades da antiguidade, como Egito e Roma, essa cor ela era associada aos nobres. E esse costume foi se perpetuando pela Europa ao longo dos séculos. Alguns historiadores dizem até que a referência mais antiga ao uso de tapete vermelho foi na peça Agamenon, de 458 a.C., lá na Grécia Antiga. Mas isso não é um consenso, porque outros pesquisadores consideram que aquele texto falava, na verdade, de um tom mais puxado para o roxo do que para o vermelho. Saltando no tempo para a época do Renascimento, quem prestava atenção na aula de história vai lembrar, né, desse período que foi de muita transformação cultural, ali entre os séculos XIV e XVI, ou seja, a gente saiu lá de antes de Cristo para vir para o período entre a Idade Média e a Idade Moderna, que teve Leonardo da Vinci, Michelangelo, aqueles pintores todos que depois viraram o nome de Tartaruga Ninja. Nessa época aí do Renascimento, os reis começaram a usar em volta dos tronos, em todas as salas da nobreza. A associação com coisa chique continuou por muito tempo e foi levada para os Estados Unidos mais tarde pelos aristocratas europeus. Segundo a historiadora Elizabeth Ludden, numa reportagem ótima, por sinal, do WWD, que eu deixei o link para você, como eu sempre deixo aqui na descrição do episódio, os ricos usavam tapete vermelho em casamentos e em outras ocasiões sociais no século XIX. Daí, Revolução Industrial, que foi um pouco nessa época aí também, surgiram os trens, que tinham uma primeira classe charmosa e tal, com um tapete vermelho para os passageiros. Isso acontecia numa companhia lá de Nova York. E representava uma coisa que não era para todo mundo, sabe? Era para o jet set. Foi exatamente essa atmosfera de exclusividade que motivou um cara a pegar o tapete vermelho e levar para o mundo do entretenimento. Esse cara se chamava Sid Grauman, que criou o teatro chinês, hoje um ponto turístico super movimentado de Los Angeles. Em 1922, ele instalou um tapete vermelho lá no teatro chinês para a premiere do filme Robin Hood. Nessa época, o cinema era mal visto pelos cidadãos de bem. Era coisa de vadias e vagabundos. Então, numa tentativa de limpar a imagem dessa indústria que estava começando a nascer, mas ainda longe de virar o negócio bilionário e glamuroso que é hoje, ele mandou um tapete vermelho. Mas e o Oscar? Onde entra nessa história toda? Em 1961, quando a TV ainda era em preto e branco, e depois, quando ela passou a ser colorida, em 66, foi aquele tchan. Começou então a se tornar um símbolo de Hollywood, uma ocasião para as pessoas verem e serem vistas. Ali surgiu também a curiosidade sobre o que os artistas vestiam, né? As mulheres mais bem vestidas, mais mal vestidas, como sempre, o mundo julgando as mulheres e deixando os homens de boa, né? Quanto mais a transmissão do Oscar pela televisão crescia em audiência, mais ficou óbvio o potencial de marketing daquele espaço. Isso se consolidou de vez nos anos 1990, graças ao estilista italiano Giorgio Armani, que, aliás, faz 90 anos agora em julho. Beijo, querido. Queremos você aqui no Aprenda.
Na década anterior, ele tinha conquistado Hollywood com os ternos do filme Gigolô Americano, com Richard Gere, e daí fez um trabalho grande de relações públicas ao longo dos anos seguintes, e teve um ano que o pessoal no tapete vermelho, vários famosos do primeiro time, foram com grife Armani. Daí as outras marcas notaram a mídia espontânea que isso rendeu para ele. A gente sabe que vive hoje num mundo em que visibilidade facilmente vira vendas e dinheiro, e daí começou uma guerra das grifes para vestir as celebridades no tapete vermelho. Mas só deixando claro, ele não inventou isso, tá? De certo modo, revolucionou. Mas é uma prática que já existia há muito tempo, de ir com roupas de marca. Em 1944, por exemplo, a atriz Jennifer Jones foi com diamantes emprestados ao Oscar, que, como você sabe, se acabou de aprender comigo, ainda não tinha tapete vermelho. Em 44 não, foi só em 61, certo? Aí a mídia de celebridades, principalmente a Queen Joan Rivers, deu uma mega extra hypada no tapete vermelho, principalmente quando ela criou a pergunta "Who are you wearing?" Quem você está vestindo. Ou seja, não é o que você está vestindo, é quem você está vestindo. Porque ela partia do princípio de que não tinha a menor chance de uma celebridade não estar com uma roupa de grife. Com o tempo, como tudo na vida, o tapete vermelho começou a perder força. Eu falei que era ascensão e queda, não falei? Claro que hoje ele ainda é muito acompanhado, movimenta muita grana, tem ainda um glamour, mas não o mesmo glamour. Em parte porque houve uma banalizada do tapete vermelho, passou a ter em tudo que é tipo de evento, e em parte por causa das redes sociais. Porque as pessoas pensam, pra que eu vou ver a fulana no tapete vermelho se eu posso ver no Instagram? Uma curiosidade que eu achei muito legal é que o tom de vermelho usado no Oscar é exclusivo, e eles colocam até seguranças, porque o pessoal tenta cortar uns pedaços para vender depois na internet. E também, para garantir que essa cor não seja usada em nenhum outro lugar, depois da cerimônia, o tapete é destruído. Eu sei que eu estourei meu tempo, mas, era muita pergunta, vai. Passou até rápido. Não esquece, se você gostou do episódio, compartilhe aí nas suas redes, porque ajuda muito o podcast a se manter no ar, para eu poder voltar a qualquer momento com mais coisas que você nem sabia que precisava saber.